agradecer a participação aqui. É um prazer estar aqui, né, dividindo esse assunto, né, que é super importante, com colegas, pesquisadores, né, com ícones do jornalismo, aqui na PUC, pessoal da BI. Enfim, eu vou abrir, eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse tema dessa mesa, que tem tudo a ver com o que a Patrícia falou, tem tudo a ver com a questão da audiência, da Grace, né, a própria pergunta aí do Otávio, né, em relação às manifestações do Estadão, né, por que o Estadão faz isso, e a resposta da Grace, né, em cima do dinheiro, né, que é o que você quer, audiência ali, que a gente entendeu, né, como é que funciona esse tipo de coisa. E engraçado ali também, uma coisa que eu queria comentar que a Grace falou sobre, né, tem um monte de ferramenta baratinha no Google, né, de graça no Google, as ferramentas do Google que você acessa até para você saber como é que navega, e lembra um pouco aquele, né, o traficante que fica na porta da escola, né, que, né, no início ele dá, minha mãe falava, não aceita nada, pipoca do pipoqueiro e tal, porque sempre a primeira droga é sempre gratuita, né, e depois a gente vai tendo que pagar e se vicia. E essa relação, né, acho que eu vou falar um pouquinho dessa relação das plataformas com o jornalismo, com os veículos jornalísticos, né, com os grandes veículos jornalísticos, depois a gente vai até ver como é que os veículos independentes estão navegando nesse cenário também, né, porque isso vai ter um impacto sobre a independência, né, da imprensa, em última instância, questões como democracia estão em jogo, né, são questões até maiores que a gente está num xadrez, aí, numa encruzilhada. Bom, então, eu vou falar mais detalhadamente, no final vou falar um pouquinho sobre o Facebook também, mas eu vou começar falando um pouquinho sobre essa relação do Google, né, e do jornalismo, que começa aí mais ou menos no início desse século, né, no início do século XXI. Eu botei um subtítulo aí, Mecenas, vilão ou o quê? Né? Como é que é essa relação? O que a gente está entendendo desse tipo de relacionamento? Como é que a gente caracteriza esse tipo de relacionamento? E aí, né, eu quis abrir a apresentação falando justamente assim, quando a gente fechou o seminário, a Patrícia passou, galera, tem aí as artes, né, da PUC e tal, a primeira coisa assim, vamos divulgar nas redes, né, que já é um dilema em si, quer dizer, a gente está falando das redes, do poderio dessas redes, a gente está aqui num ambiente acadêmico, discutindo, né, um olhar crítico sobre esse poderio todo que as redes estão tomando, né, nesse ecossistema, que é um olhar crítico até da economia política da comunicação, né, quem está ganhando com isso, onde está o dinheiro, onde está o poder, quem está determinando os rumos, né, da nossa sociedade. E a primeira coisa que a gente faz é postar nas redes, né? Então, assim, tem uma relação aí de refém, que a gente já viu aí com o Google, com o jornalismo, a gente já viu, né, na fala da Patrícia, da Grace, nas falas anteriores, a gente já viu que isso realmente, né, é um paradoxo, é um dilema, né? Eu caracterizei aí como um dilema e acabei postando lá no meu LinkedIn, né, e recorri aí à questão, né, das ciências, da biologia, né? Quer dizer, que relação é essa, né? É um mutualismo ou é um parasitismo? Não sei se vocês se lembram, eu gostava muito de ciências e biologia também. Eu era muito boa aluna nas minhas priscas eras. E é isso, né? Quer dizer, a simbiose, né? Simbiose existe, simbiose é o relacionamento e a gente tem que ter esse relacionamento com essas redes hoje. Eu acho que isso é uma realidade, né? Não dá muito para escapar disso, para fingir que não existe e viver um mundo à parte, né? Um pouco que a Patrícia falou, não vou usar o WhatsApp, então vou usar o Signal, mas se está todo mundo no WhatsApp, né, você fica meio que fora aí da vida, né, hoje em dia. E para tudo, não é só no jornalismo, né? Você praticamente não come, não vê, não assiste filme, né, não namora em última instância. Então, você tem essa relação. Não adianta ser crítico e falar, não quero esse mundo para mim. Isso seria uma visão ingênua até, né? Engraçada, cômica, se não fosse trágica, né? Meu pai era um cara
muito crítico, né, de outra era, bastante crítico, e fazia esse tipo de coisa com a televisão, né? Ele reclamava o tempo todo da programação da televisão e tudo mais, não sei o quê, e só criticava, e eu falava, então desliga a televisão, né? Assim, a gente tem esse poder de sair, mas a gente fica fora do mundo. Então, a questão é como é que a gente vai conviver de uma maneira mais saudável, né, nesse ambiente, dentro do sistema que existe, dentro de um regime capitalista, neoliberal que existe, né, como é que a gente vai conseguir ter relações mais equilibradas, mais saudáveis, mais democráticas, que em última instância é o que a gente quer. Né? Afinal de contas, a tecnologia ela não é ruim, né? Ela tem aqui essas novas tecnologias, as plataformas digitais, elas trouxeram um monte de coisa bacana para a gente, né? A gente vê isso no nosso cotidiano. Então, a questão é essa, a gente vai transformar essa simbiose num mutualismo, né? Que os dois seres lá do mundo animal ganham com isso, né? Quer dizer, eu me lembro que tinha um desses mutualismos, era um parasita, um carrapato que ficava no boi ali tirando bichinho, sei lá o quê. Então era bom que o carrapato se alimentava e o boi também ficava sem a coceira, um negócio assim. Ou mero parasitismo, né? Que é quando um dos dois lados só se beneficia e sangra o outro lá até morrer, né? Que é um pouco o que a gente fica às vezes assustado com essa visão mais distópica aí do jornalismo sendo sugado pelas redes. A gente às vezes vislumbra uns caminhos que não são muito bonitos nesse sentido, né? Então, eu acho que essas questões todas, elas trazem, né, aqui né, são questões que vão mexer, no final de contas, com sociedade, democracia, regulações. Eu, particularmente, acredito muito no caminho das regulações. Eu acho que a gente tem como avançar nesse caminho para, né, que esse mundo fique mais equilibrado. Não é um caminho fácil, não necessariamente é um caminho justo, mas ele é lento, né? O caminho legislativo é sempre mais lento, principalmente nesse mundo rápido que a gente vive. Tem a ver com direitos autorais, né, que é um grande trunfo de quem produz conteúdo, no final das contas. E que é o meu objeto de estudo, né, também. Privacidade hoje é super importante, né, os nossos dados aí todos, né, as questões, algumas leis também correndo nesse sentido, desinformação, censura, né, entre outros aspectos. Então, assim, eu acho que a primeira noção que a gente tem que ter é isso, a gente vive nesse dilema e como é que a gente vai navegar por aí. Quer dizer, não é uma questão de uma resposta simples, né? De uma solução rápida e simples, né? Ela tem um monte de nuances, um monte de cores e e não é fácil, né? E eu acho que o mais importante, o mais legal desses seminários assim, desse debate, é a gente conseguir fazer essa troca e levar essas questões para a maior parte das pessoas, né, da sociedade. Aqui a gente está num núcleo, né, de debate acadêmico, intelectual, restrito. Né? Eu dou aula aqui numa cadeira que fala sobre isso, economia política das mídias. E os alunos, quando eles começam a entender, a perceber esse cenário, quer dizer, mesmo na faculdade, é uma coisa distante dos alunos entender o que está em jogo efetivamente aqui, que o Google não é só o iFood né, e Netflix e tudo mais. Né? Tive um aluno que ele recentemente me falou assim, não, mas não tem problema, tudo bem eu dar meus dados, a internet me dá muita coisa, eu posso dar meus dados todos. Quer dizer, também é uma cabeça, né, que a geração mais nova também acha que está tudo bem, né? Tudo bem entregar meus dados. Não é só uma questão de publicidade. Eu vou falar um pouquinho, né? Todo mundo conhece o Cambridge Analytica, que é o caso do Facebook, com a questão dos dados, que acabou influenciando nas eleições americanas, né, na eleição do Trump em 2016 e tal. Quer dizer, a gente está falando realmente de questões que afetam democracia, questões maiores, né? Então, eu acho que, assim, para a gente ter essa primeira percepção. Então, essa é a página, né? A gente está falando aí da página que a Grace até citou, que é do Google News Initiative, né? Que é, a gente vou rodar um pouquinho, não vou entrar em cada item, mas que é realmente, a gente olha, a gente fala, caramba, é o mecenas do jornalismo, vai salvar, né? A gente tem tudo aqui, tem treinamento, né? Eles se vendem ali, como é que
eles querem ajudar, é uma página toda fofa, toda super bem feita, mostrando aí, né, ó, como é que as publicações vão florescer, vão prosperar, né, eles ensinam e ferramentas, aquela ideia lá de, ó, vou te dar tudo, ó, recursos para todo mundo na indústria da informação, da notícia, programas, aprendizado. Então, assim, né, aí os números, né, que são muito impressionantes de investimento deles, né, como é que eles, né, eles vão dar dinheiro, né, para a indústria, eles querem ajudar, eles querem ser vistos como um parceiro do jornalismo, né, um parceiro da indústria de notícias. Então, quer dizer, hoje assim, você tem essa ideia, né, de como é que o Google se mostra, né, como é que ele se vende, como é que ele até, como foi falado, né, quer dizer, ele não se vê como um player da indústria jornalística, mas ele ajuda na distribuição, né, como se ele fosse um mero jornaleiro dos últimos tempos. E aí, quer dizer, como é que era, né? Então, como é que foi até a gente chegar nesse hoje, né, no Google, o que aconteceu, né? Em 98, então, né, finalzinho do século passado, né, o Larry Page e o Sergey Brin, né, de Stanford, dois garotos, eles queriam fazer, né, como vários ali na época, nas garagens, né, da Califórnia, indexação de conteúdo digital para oferecer resultados relevantes em buscas por termos, né? Então, eles queriam fazer um buscador, né? Uma espécie de enciclopédia online. Essa aí é a versão beta, né, de 98. Então, essa era a ideia original, né? Depois veio o estouro da bolha e tal, né? E eles lançaram ali essa versão em 2002, essa versão beta e o aplicativo, né, o Google News mesmo foi lançado em 2006. Né? Então, começa, quer dizer, você tinha aqui, eles ficaram um tempo, né? Não necessariamente, eles indicavam que aquilo vinha de um veículo jornalístico, mas depois eles, essa versão beta, essa imagem da versão beta, mas que você já tinha aqui, né, da Fox Sports, New York Times, você já indicava ali a fonte, e aquele trechinho inicial, que isso até depois deu muito pano para manga, né, depois deles tirarem aquilo por questões de direitos autorais e tudo mais. Né, mas isso lá no início, em 2006. Né. Bom, desde então, e sempre com muita agilidade, né, muito em função de mercado, né, de termômetro, de métricas, né, movido por essas... Muito fácil para essas big techs, né, e aí é um contraponto até com a indústria jornalística, que demora muitas vezes para se mexer, a indústria jornalística tradicional. Né? Essas big techs, né, Google e Facebook especificamente, né, eles mudam muito rápido, eles têm uma agilidade muito grande de alterar, né, os modelos e as tecnologias que eles trabalham. Então, eles em 2007 eles fazem, né, a busca universal junto com o Google News, então as respostas vêm de um jeito. Depois, em 2007, entram o YouTube, né? Então você consegue ver a partir daquela busca no Google o que se oferece pelo YouTube e em vídeo também. Você tem o Quotes One Box, né? Que você traz as aspas dos jornais. Então eles vão alterando, eles vão mudando, tudo em cima de notícia, né? Da produção de conteúdo noticioso. Né? E aqui eles até incorporam os arquivos, né? Que é a busca de arquivos. Então, né, você consegue ver aqui, por exemplo, você bota ali Armstrong, né, na pesquisa, e aqui vem a matéria lá de trás, né, do Armstrong, quando pisou na Lua, etc. e tal. Então, você consegue ver, inclusive, os arquivos desses grandes jornais, e eles vão mudando isso e vão fazendo essas evoluções. Né? Em 2009 entra a timeline, quer dizer, você bate um assunto e você consegue ver numa linha do tempo. Em 2009 também o Fast Flip, que você vê o jornal digitalizado, né? Você consegue ver, você bate, você consegue ver as páginas daquele jornal. Stories Living, né? O ao vivo ali, redesign, enfim, eles vão fazendo, né? Isso muito rapidamente, num espaço de tempo de, sei lá, 3, 4 anos, eles vão mudando e alterando essas plataformas, e muitas vezes com a ajuda,
né, dos jornais, quer dizer, na maioria das vezes, né, como é que eles conseguem esses arquivos? Com a ajuda dos próprios veículos de informação, né? E isso determina, né, quer dizer, acaba que a gente entende aí que essa relação lá que eu, né, fiquei, que tipo de simbiose é essa, né? E ela alterna um amor e ódio, né? A gente pode dizer que ela é uma relação que de vez em quando é uma dança, de vez em quando é uma guerra, uma aproximação que a gente não sabe muito bem como é que ela é, né? E tanto o Google, né, quanto o Facebook, por que eles precisam tanto desse conteúdo, né? Por que é tão importante a questão da notícia e tal? Quer dizer, eles precisam ganhar dinheiro, esse modelo de negócios. A Patrícia falou depois da bolha, né? Acabou aquele momento de que não é só investir que vai dar tudo certo. Eles precisavam mostrar como é que eles se monetizam, como é que eu ganho dinheiro com isso, né? E como é que eles ganham dinheiro? Quanto mais tempo você fica navegando ali dentro, mais informação você dá, né? Os mecanismos deles de inteligência, né, vão aprimorando as buscas, eles conseguem ter mais controle, não só sobre os nossos dados, mas modelos de predição sobre o que a gente vai fazer. Muitas vezes conhecem até mais, né, por questões matemáticas, qual vai ser o nosso próximo passo, até antes da gente, muitas vezes. Mas para isso eles precisam de conteúdo, né? E quem fornece conteúdo, né, de qualidade e tal, né, eles entenderam que eles também precisam da imprensa, que eles precisavam daquele conteúdo todo. Então não adianta também, né, eles, em algum momento dessa história de amor e ódio, isso aconteceu, né, recentemente, por exemplo, na Austrália, uma briga do Facebook com os veículos jornalísticos, né, e o Facebook falou, tá bom, então vocês não vão mais aparecer no Facebook, né, e depois o Facebook voltou atrás, falou, não, peraí, não é bem assim, porque eles entendem que eles precisam também daquele conteúdo noticioso para reter as pessoas, né, nas plataformas deles, né? Então, aqui eu botei alguns marcos importantes, né? Em 2005, a AFP, Agência de Notícias, France Press, processou o Google, né? Pediu 17 milhões de dólares por conteúdo, né? Por uso de conteúdo nas plataformas. Tem vários processos, mas esse foi um processo importante, foi um marco ali naquele momento. E aí você começa a ter uma reação, principalmente na Europa, né, de veículos europeus tirando seus links do Google News, entendendo aquilo ali, né, como uma questão que não estava sendo paga, não estava sendo remunerada, não estava sendo interessante, então tirando os seus links dos seus jornais, né, a França, Inglaterra, tirando alguns veículos. Em 2006 começa, né, aí aquela relação, começa toda a digitalização do New York Times, né, o Google começa a fazer junto com o New York Times toda a digitalização dos arquivos do New York Times. Em 2008 esse programa global, né, ele ganha atração, programa global de digitalização e indexação de acervo. Quer dizer, e aqui é muito interessante também, né, porque essa indexação de acervo, alguém estava falando dos poderes dos editores, né? Na medida que o Google também começa a opinar, dar pitaco na digitalização dos acervos, ele está fazendo um papel de editor. Como é que você faz isso, né? E é um pouco do SEO que a Grace estava falando, né? Quer dizer, como é que a gente tem que escrever a nossa notícia, como é que tem que ser o título, com quantos caracteres. Isso era uma coisa que pessoalmente me incomodava muito quando eu estava em redação, né? Eu fui editora e tal, então, quer dizer, o título não é o que o leitor quer, a notícia também não é o que o leitor quer ouvir, é o que é, né? A gente tem nossas regras também, que não são de SEO, mas que são baseadas na verdade, na relevância. A gente tem os nossos critérios também de título, a gente tem as nossas regrinhas. Mas a gente tinha que fazer títulos, não, porque a gente tem que fazer esse título assim, tem que botar essa palavra no título, essa construção, porque vai dar mais audiência. E aquilo me deixava irritadíssima, né? Falando, mas não é, porque o cara vai clicar e vai ver que a matéria não é o título, não é aquilo, eu não vou inventar. E aí tem toda uma questão ética aí por trás, a mim me incomodava bastante, mas a gente tinha uma pressão muito grande. Talvez ali o Estadão, né, alguém falou, mas essa força ainda está na mão dos editores, mesmo sabendo que vai dar audiência, se ele vai publicar aquela notícia ou não. Só que os editores também são cobrados para cumprir determinadas metas, né? Enfim,
No Brasil, mais de 150 jornais assinam um manifesto em 2015 e retiram a questão da indexação. Também foi um posicionamento importante. E aí, desde então, também o Google vai trabalhando um a um, né, vai fazendo parcerias com cada jornais, mas tem uma questão coletiva também, né? Aqui, uma parceria com o Globo, é uma loucura, porque parece que a gente não, né? A imprensa tradicional, né, tá entregando aí o ouro para o bandido, né? A raposa no galinheiro e tal. Então, fechando parceria com a nuvem, né, do Google, colocando a sua programação toda lá e tal, e eles vão criando parcerias, premiações, treinamentos, que é esse papel de mecenas, né? Eles vão, do Google Initiative, que eles começam, até por conta dessa questão toda jurídica que se dá, dessa briga, não, olha só, vamos amansar um pouco aqui a legislação, eles entendem também que eles têm que dar uns anéis para não perder os dedos. Então, eles vamos fazer uma premiação, a gente vai dar bolsa de pesquisa para veículos, né? Então, eles vão trabalhar em newsletter, eles vão fazendo isso e fechando acordos, né? O Newsgeist, na América Latina, em São Paulo, em 2017, onde foi debatido o futuro do jornalismo, eles começaram realmente a focar na América Latina e na Europa, né? Aqui, essa notícia ali, está aqui nesse cantinho, a NJ aciona a CAD para Google pagar por conteúdo jornalístico. E, ao mesmo tempo, os jornais começam a entender, ainda que tardiamente, então a gente já está em 2021, né, começam a entender, opa, peraí, que cilada é essa que eu estou, onde eu estou, tá bom, eu vou ganhar uma bolsa de pesquisa, mas eu também quero me defender aqui. Então, eles começam a entender também que a briga é um pouco maior, né? E algumas questões que a gente levanta, se der tempo, eu vou falar um pouquinho do Facebook, eu estou com um bloquinho ali que eu vou colar minhas anotações, mas uma história muito similar à do Google, mas focada né, é uma rede social, então o Google é um buscador, tem algumas diferenças aí nos modelos, mas as questões são bem simétricas. Essa questão da Austrália, né, que teve uma queda de braço com jornais, uma lei agora recente de 2021, que obrigava a pagar direitos autorais, e que o Facebook falou, não, então não quero jornais, depois voltou atrás, porque o público, né, australiano, né, queria ler jornais pelas redes sociais e tal, eles sentiram que a audiência caiu bastante ali. A legislação anda, mas anda a passos de tartaruga. A União Europeia tem sido a grande referência até então, né, com legislações nesse sentido, de concorrência, legislações de direitos autorais, de fake news, né, a União Europeia está mais à frente nisso. Essa questão do equilíbrio de forças, quer dizer, dá para viver sem? Eu realmente acredito que não dá, do jeito que as coisas estão hoje, a gente não simplesmente pode abandonar essas plataformas. Acredito também que elas também não possam abandonar a imprensa tradicional, isso vai ter que ser reequilibrado, essa gangorra vai ter que se equilibrar melhor. Aí a gente quer viver sem, né? Quer dizer, as coisas boas da tecnologia, eu não vou entrar nesse link por causa do tempo, mas tá aí para quem quiser, né? Uma ferramenta de interesse público disponibilizada pelo Google, que você ajuda a fazer apuração, mostrar aí uma série de... Quer dizer, é uma fonte para matérias também riquíssima, quando você sabe trabalhar com essa base de dados enorme, né, que eles disponibilizam. Né? A questão como é que a gente consegue entrar ali nas brechas e fazer ali uma, entre aspas, contra-revolução nessas brechas. Né? Então, essa tecnologia ela pode ser bastante benéfica. E o que a gente tem? Né? O que os jornalistas têm, os veículos têm? A gente tem conteúdo ético, a gente tem o know-how, a gente tem profissionais, né? A gente sabe fazer, né? É a nossa profissão. Uma questão, se a gente está matando a galinha dos ovos de ouro, né? Se a gente está, ao mesmo tempo que eles entram muito no negócio jornalístico, né? Se a gente está entregando para eles como faz, e daqui a pouco, né, vai ter o jornal do Google, o jornal do Facebook, como jornalista e tal, se a gente está entregando para essa grande holding, né? Essas grandes holdings de big techs que a Patrícia mostrou lá no início, né, a composição das empresas, se eles vão ter empresas de notícias daqui a pouco, né? O que está em risco? A questão do dinheiro, o financiamento do próprio jornalismo, do modelo de negócio do jornalismo está em xeque, está em risco. E aí a gente
né, parte que jornalismo é pilar de democracia, então a gente segue aí, né, quer dizer, não é só o jornalismo como profissão, é o que o jornalismo representa na sociedade, e se regulação é a resposta. Eu fui o primeiro a trabalhar com jornalismo digital aqui no Brasil, antes da internet, né? No final dos anos 80, com a agência Dinheiro Vivo, que a gente ia em terminais de bolsa. E pegamos as primeiras tentativas com Lotus Notes e tudo. No final dos anos 90, havia uma discussão na Folha, eu tive uma discussão com meu colega Clóvis Rossi. O Rossi achava que, com o avanço dos blogs, internet e das próprias rádios, que passaram a ser mais noticiosas, acabava o jornalismo. E eu até preparei um trabalho lá que o Otávio pediu que fizesse um paper lá para alimentar as discussões internas do jornal, lembrando como que era no período em que as notícias eram diárias. Então, você tinha as notícias diárias e você tinha as revistas semanais que sintetizavam, selecionavam para o leitor o que ela considerava as notícias mais relevantes da semana, dava a sua visão, acrescentava mais alguma coisa. Mas o que você tinha? Você tinha já na época das notícias diárias, para alguns tipos de leitores, aliás, uma parte grande também, excesso de notícias que tinha que alguém organizar, selecionar e dar sua visão de mundo. Os jornais, de certa forma, todos eles passavam essa visão de mundo com uma mistureba interessante, né? Você tinha, digamos, aquelas editorias que atraíam mais leitura, né? Esporte, Ilustrada, e no meio delas você tinha as editorias de peso político, as editorias de economia e de política. Então, o jornal ele conseguia atender simultaneamente a necessidade de tiragem, de aumentar a tiragem, a audiência, e o peso político. Quando começam, já nos anos 90, então a proposta que eu fiz lá para a Folha, que não foi seguida, obviamente, é que os jornais teriam que se... Quando eu digo jornais, eu estou me referindo aos jornais de opinião, aqueles que discutem, os jornais nacionais, digamos assim. Você tem eu divido entre os jornais nacionais, o jornalismo sensacionalista popular e a imprensa regional. Esses jornais nacionais, eles teriam que, já que a notícia ficou horária, eles teriam que cumprir a cada dia o modelo das revistas semanais, no tempo que as notícias eram diárias. Isso significava mudar totalmente o desenho de redações. Você teria que contextualizar, você teria que selecionar naquela bagunça, naquele caos noticioso do dia anterior, o que você considerava relevante e entregar contextualizado para os seus leitores, como fazem os grandes jornais hoje. Mas por aqui não pegou. À medida em que surgiam também os âncoras de televisão, o que o âncora, o Boris Casoy foi o primeiro, né? O que eles faziam? Eles não traziam informações, eles se solidarizavam com a indignação dos seus ouvintes, espectadores ou leitores. Eram todos indignados. Então, a Folha, o que ela passa? Ela passa a emular esse modelo. Colunistas indignados, ou seja, se o leitor está indignado, o seu papel é trazer informações, explicações sobre o motivo, sobre a notícia que levou à indignação do leitor, né? Mas você passou a ter uma disputa populista, e quem que era solidário com o leitor na indignação. E fora isso, o efeito onda, que levou aos grandes linchamentos dos anos 90, que prosseguiram, multiplicados aí pelos anos 2000, né, de pegar os grandes linchamentos, transformar em audiência e ter receio de contra-onda. Então, a Folha, por exemplo, ela passa, em vez da matéria contextualizada, ela passa a definir um tamanho máximo de matérias. Ou seja, passa a disputar com blogs e tudo, sem ter o recurso do link para fortalecer as matérias. Então, aquela ideia de cada jornal ser um microcosmos com uma visão de mundo que o seu leitor compartilhava, alguns mais democráticos, que nem a Folha, outros mais focados aí na política, que nem o Estadão, eles passam a tentar disputar com a internet esse jogo de informações
Isso vem até 2005. É importante notar que, nos anos 90, nós tivemos, talvez, os anos foi o auge da imprensa nos anos 90, inclusive a imprensa escrita, aqui e lá fora também. Os jornais tinham aqui a publicidade nacional, tinham a publicidade local, tinham os classificados, e se endividaram muito aí nos anos 90 para ampliar a posição, tendo grandes barreiras de entrada à competição externa. E, de um lado, rádio e televisão, você tinha as concessões já firmadas aí com grupos nacionais, e a imprensa escrita, além das restrições legais, você, para entrar, você tinha que fazer um baita investimento em máquina, equipamento, redação, distribuição e hábitos de leitura consolidados já, né? Então, em 2005, eles resolvem partir para... Você tinha dois modelos que estavam... Quando o modelo de negócios da mídia entrou em parafuso, no mundo inteiro, você tem dois modelos que surgem. No Brasil, você tem um dado adicional, né? Que você tem a crise econômica dos jornais, pelo endividamento feito nos anos 90 e pela maxi-desvalorização do Fernando Henrique Cardoso, e tem o fim das barreiras de entrada com a internet. A internet entra, acabam as barreiras de entrada. Então, o que os jornais fazem? Em 2005, você tinha um problema de transição de comando aí nos principais grupos, né? O seu Frias fora do jogo, o Roberto Marinho e tudo, e assume como a grande liderança intelectual o Roberto Tivita, da Abril, que traz o modelo Murdoch dos Estados Unidos. O que era o modelo Murdoch? Tem as redes sociais, você pode disseminar notícias ou fake news pelas redes sociais, os jornais passam a se comportar como grandes perfis das redes sociais, criando inverdades e tudo que eram distribuídas depois, pulverizadas pelas redes sociais. A Fox News foi o grande exemplo, né? E a Veja traz esse modelo para o Brasil, aquela história de Cuba mandando dinheiro para o PT em garrafa de rum, invasão das Farc, todas aquelas loucuras aí que levaram o jornalismo nacional ao pior nível da sua história, mas nem Chateaubriand chegou perto, né? E você cria um cartel de informação, você não tinha mais a diversidade. Todos usando o mesmo modelo, apontando o perigo da Bolívia e da Venezuela, mas, no fundo, o que eles queriam, reproduzindo aí o Murdoch, era ganhar um poder político para, através desse poder político, segurar o avanço das redes sociais, das big techs que começavam a surgir naquele período. Então, digamos, os fax e tudo eram meros álibis assim, para ganhar esse poder político. Tem a famosa declaração da diretora da Associação Nacional dos Jornais: nós somos a verdadeira oposição, né? E, com isso, eles começam a alimentar as redes de fake news, né? A primeira grande rede que surge aí em Twitter, Facebook, tudo foi em torno da Lava Jato. Eles alimentam a Lava Jato, criam um monstro das redes sociais que depois é apropriado pelo lavajatismo, né? Pelo bolsonarismo, né? E, a partir de um certo momento, esse modelo, o que nós temos hoje, antes, o que acontecia? Você tinha o jornal como um todo. O jornal ele te refletia a visão de mundo que você queria. A partir do momento que você começa a ter o faturamento das grandes redes, aí, das big techs e tudo, você pulveriza aquela visão de mundo. Você vai pegar uma notícia aqui, pega outra notícia ali, e daí leva isso que foi bem apresentado, bem exposto nas duas apresentações anteriores, essa busca de likes. Duas coisas, hein? Primeiro, busca de likes. E, segundo, o medo que os jornais já tinham nos anos 90 e que se acentua com a rapidez da internet, que é o medo do cancelamento. Então, você cria uma ideia fixa e coloca a ideia fixa e ninguém questiona. Aliás, eu tenho um livro, o jornalismo dos anos 90, aí, que eu pego uns 20 casos de linchamentos da mídia e que nenhum veículo usou e contra. Nenhum veículo usou e contra. Então, você abdica desse papel e passa a desprestigiar cada vez mais a informação. Ou seja, é que nem geladeira, né? Você tem disputa de geladeira, tem geladeira que vira quadro negro, tem geladeira que fala, tem geladeira... Mas pode ser o que for, mas tem o princípio básico da geladeira, que é gelar. O jornalismo é a mesma coisa. Você tem jornalismo que opina para cá, que opina para lá, mas a notícia tem que ser sagrada.
E aqui você desmoraliza a notícia. Nos anos 2000, eu tenho um livro que eu lancei, aí, o caso Veja, aí, quando eu enfrentei a Veja aí pela internet, usando um blog, aí, tendo que enfrentar os ataques da Veja e tudo aí, você passa a usar o fake news, a notícia vai para o vinagre, você passa a usar como uma ferramenta política. Não dá certo, o modelo de negócios entra em parafuso. Para mim, eu acho que assinatura, você vai ter que, certamente, se livrar das redes sociais. Mas os jornais passam a depender cada vez mais dos grupos financeiros. Eu fiz uma denúncia contra o BTG Pactual, aí, só foi 10 censuras, aí, só a Folha deu, mas deu no seguinte modelo: pegou uma denúncia deturpada e deu a resposta do BTG Pactual me desancando, né? Deu mais espaço para o BTG Pactual me desancando. E esses golpes que estão ocorrendo hoje na parte financeira, seja em bases de dados públicas, você pega o Dória aqui na prefeitura, entregou toda a base de dados da prefeitura para uma Big Data aí sem sair uma notícia na imprensa, né? Então, você tem, digamos, de um lado, a apropriação da imprensa pelos grupos financeiros, um segundo lado complicadíssimo, que é o avanço desses sites de loteria. Hoje você pega o Globo, primeiro, a home do Globo são sites de loteria, que era algo proibido pela legislação brasileira e Confederação Nacional do Comércio, aí, por conta das brigas internas aí. E tem um último fato que eu queria colocar para vocês aí, que são aí entre os interesses geopolíticos aí de mercado e tudo. O YouTube, ele soltou, por exemplo, quando veio a guerra da Ucrânia, ele soltou uma recomendação para quem tinha plataforma lá, para quem tinha canal lá, que ia desmonetizar notícias que viessem lá da Rússia ou fossem contra a Ucrânia naquele momento. E tem um episódio que passou batido. Nós temos reportagens que nós fizemos na época lá, sobre as tentativas de parceria do Departamento de Estado com redes sociais. Na época, não sei se... aquele caso da Rússia, os hackers russos na campanha do Trump, um blog meio desconhecido veio com um trabalho acadêmico em que multiplicava por 100 o alcance do trabalho dos hackers russos lá. Ele ofereceu para o New York Times, ofereceu para várias publicações, e a única que aceitou foi o Washington Post naquela passagem de comando aí para o Jeff Bezos da Amazon, né? Inclusive com muitas críticas dos especialistas em mídia lá, porque era um trabalho sem nenhum valor acadêmico lá. Mas aquele trabalho permitiu ao Congresso americano enquadrar o Zuckerberg. Ele é chamado para uma audiência lá, e ele sai de lá direto para uma think tank americana, que foi aqui praticamente deu publicidade para a Lava Jato nos Estados Unidos, chamada Atlantic Council, que é uma think tank que junta o pessoal do Departamento de Estado, especialmente da área de defesa, junta alguns potentados árabes, algumas empresas, e ele vai lá. Depois se descobre que o tal do blog que soltou as notícias estava num sítio que era bancado pela própria Atlantic Council. Eles têm lá trabalhos voltados aí para o novo plano de defesa dos Estados Unidos. Pessoal, tem várias matérias, quem quiser ver depois no GGN. E lá ele recebe a orientação para criar um grupo, uma associação mundial de think tanks. Não, que think tanks? De checagem de notícias que dariam as informações aí, o que era notícia falsa ou não. Foi uma tentativa que não deu certo, mas é bem interessante para mostrar como que a geopolítica começou a entrar nesses grupos aí. Aqui no Brasil, criaram, na Faculdade de Jornalismo da Unesp, criaram um grupo que seria um representante dessa associação no Brasil. E, para minha surpresa, só tinham jornais da mídia convencional ou tinham sites do sistema, digamos assim. Sites do sistema, né? Eu, até por curiosidade, mandei e-mail e falei, eu queria cadastrar o GGN nisso. Não, já tá ocupado. Era evidente que era uma... E é interessante que o primeiro movimento aí foi uma tentativa
de censura em cima daquele do fórum, do site fórum. Aquela notícia que o Papa tinha dado um livro para o Lula, que era uma notícia verdadeira, mas mesmo que não fosse verdadeira, no máximo era uma informação incorreta, não era um fake news. E uma das agências de checagem denunciou para o Facebook e o fórum ficou 5 ou 6 dias fora do ar. Isso acabou não indo adiante, mas mostra como que se tentou, digamos, do ponto de vista geopolítico, essa interferência aí, né? O que eu acho, o modelo de negócio baseado no Google, ele tem ajudado agora, aí, tem um conjunto de esses movimentos que foram colocados aí para fortalecer a imprensa alternativa. Nós tivemos um outro movimento que passou meio despercebido também, visando tirar as agências de publicidade desses sites que questionavam a grande imprensa. A revista Veja contratou um projeto através da Pública, que, aliás, é um belo portal de denúncias, né? E contratou um cientista político chamado Pablo Hortelado, aliás, que era um grande defensor dos black blocs aí nas manifestações, e ele fez um estudo comparando sites de direita e de esquerda, ou progressista, seja o nome que se dê lá, né? E esse estudo, ele equiparava os dois. Um era gerador de fake news, não era meramente site de direita. Um era gerador de fake news. E colocou ambos no mesmo patamar. E houve um evento organizado pela Editora Abril com o mercado publicitário que praticamente colocou todos os sites progressistas e de direita no mesmo padrão lá de veto das agências de publicidade. Então, você tem um jogo aí enrolado pela frente. Eu acho que a tendência... eu acho que nós temos um episódio dos mais relevantes, que foi o discurso do Alexandre de Moraes, nesse evento aí em Nova York, falando da necessidade de controle das Big Techs. Vai acontecer. No começo do século XX, você tinha a maior multinacional, que era a Standard Oil, o poder ficou tão imenso lá que houve uma reação que obrigou ela a se dividir em várias empresas, aí, sem aquele poder original, né? Mas, de fato, o que ocorreu como foi bem exposto aí nas duas apresentações, aí, com essa indução dos jornais a terem likes, aí foi uma homogeneização da notícia e esse direcionamento, né? O Facebook, o Google, eles direcionam, através dos seus algoritmos, as notícias que consideram mais relevantes, né? Você pode melhorar um pouco a sua classificação, digamos, usando o ferramental ofertado por eles, mas fica nisso. Você não melhoras pequenas, incrementais e relativas. Quando nós tivemos o encontro aí com o Google, intermediado aí pelo Paulo Teixeira, eu fui incumbido de organizar um seminário para discutir os limites aí das redes. Eu consegui, inclusive, um subprocurador especialista nisso e outros aí para poder participar, mas até hoje não recebi resposta, não. Mas, de qualquer modo, hoje, digamos, esse sistema de algoritmos, seja por modelo de negócio, o ódio dá mais leitura que a notícia convencional, seja por razões geopolíticas, seja o que for, eles se transformaram efetivamente num monstro sem controle, uma ameaça à democracia. Por isso que eu acho que vai ter... os estados nacionais vão atuar. Eu tenho a impressão que a eleição do Lula vai ter um papel central, porque a gente está numa fase política internacional onde impera a mediocridade em todos. A Europa não tem um estadista de peso. Os Estados Unidos está entre Biden e Trump, né? E com isso houve um enfraquecimento das instituições multilaterais. Eu tenho a impressão que com a eleição do Lula, o fato do próprio Lula ter sido alvo desse tipo de jornalismo e de redes sociais, eu tenho a impressão que vão haver iniciativas aí para regulamentar essas redes sociais. Fica difícil falar qualquer coisa agora, depois de tudo que já foi dito. Ainda mais com o Nassif lá do outro lado. Eu talvez decepcione vocês, porque eu não tenho essa visão toda que eles têm.
Nassif, de quem eu sou amigo pessoal desde os anos 80, tem essa experiência, ele já trabalhava com essas coisas. Os outros estudam isso, eu nunca estudei isso. Eu entrei no mundo digital por necessidade, quase, para poder ter aonde publicar o que eu escrevia, que era no Facebook que eu publicava. E aí uma companheira minha da época disse, vamos fazer um site. Eu ouvi muita coisa aqui, não vou entrar em detalhes, até porque vocês estão já bem informados por toda essa situação. Acho que o Google, as Big Techs, estão começando a tentar que elas precisam sentar e conversar. Né? Há iniciativas aqui no Brasil da regulamentação, inclusive por legislação. Há um grupo de jornalistas que vem discutindo isso com o senador Ângelo Coronel e com outros deputados. Questão de... Alguém falou, eu acho que foi a Luciana, não quero esse mundo para mim. Mas a gente está nesse mundo. E esse mundo não é, a não ser por ser agora mídia eletrônica, diferente do mundo que nós vivemos. Como jornalistas, eu sou jornalista há 50 anos quase. Eu comecei em 1974. Tá? Comecei a trabalhar 2 meses antes de começar a aula na faculdade Hélio Alonso. Então, desde então a gente briga por leitores. Sempre. Assim como briga por visualizações hoje, a gente brigava por leitor. Desde então a gente seleciona o que vai no título, o que vai na primeira página, qual é o assunto que nós vamos cobrir. A gente não podia falar de política porque tinha censura. A gente fazia novela com os casos policiais. É só buscar aí, os mais antigos sabem disso, aqui, talvez os mais antigos, talvez, não sei se a Carmen pegou isso, Vitor talvez tenha pego. Caso Lu. Alguém já ouviu falar de Caso Lu? Caso Lu foi uma mulher, um casal que matou uma mulher, que era uma concorrência. Isso virou uma novela de jornal. Cada dia era um capítulo. Porque os jornais se dedicavam. E vendia jornal. E vendia jornal. Assim como Violada no Auditório vendeu o jornal, era manchete. Violada no Auditório. Vocês conhecem essa história? Vocês sabem do que se trata isso? Violada no Auditório? Foi quando o Sérgio Ricardo jogou o violão dele em cima da plateia do festival. Quebrou o violão e jogou. Violada no Auditório. Foi a chamada do dia, uma manchete do dia. Então isso é a vida de jornalista, é vender notícia. O que eu acho que está faltando, e eu sei que nós estamos muito adiantados, veja só, eu tive um almoço no outro dia com o Leonardo Atuchel, tem o meu blog. Meu blog se firmou, e se firmou através da Lava Jato. E por que que meu blog se firmou através da Lava Jato? Porque eu fui contra a corrente. Enquanto todo mundo batia na porta do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal e recebia uma notícia, um vazamento, alguma coisa, eu fui lá em 2015, eu já conheci o Sérgio Moro desde 2007, já tinha feito matérias com ele, tinha me tornado, de certa forma, próximo a ele. Almocei 2 ou 3 vezes com ele em Brasília, sem nenhuma matéria. Quando eu ia lá, visitava-o, e nós almoçávamos. E fui lá e bati, assim, quero vir aqui fazer matéria. Ah, não sei o que, e eles começaram. Quem era Marcelo Waller? Não era ninguém, eu tinha um blog. Eu já não era mais da Veja, como do Estadão, quando eu o procurei em 2007, fiz uma grande matéria com ele. Eu não era da Veja, como eu já fui, não era mais do Grande Imprensa. Era um blog.
Nem ele, nem a Procuradoria me atenderam, não sei o quê. Só que eu, em 2007, tinha deixado algumas fontes lá que começaram a me alimentar dos bastidores da Lava Jato. E eu comecei a saber as coisas e a procurar as pessoas. Quero falar, quero ouvir, eu não sei o quê. Me lembro que eles não queriam falar comigo direito, e eu encontrei um procurador da República que me conhecia de outra situação, e eu dei um recado a ele assim: olha, eu estou sabendo do uso de... O que era mesmo? Era um juiz que tinha dado autorização à Polícia Federal, um juiz estadual que deu autorização ao combate de droga da Polícia Federal de checar informações de telefone sem... Era um alvará que eles chamavam alvará metropolitano. O juiz geralmente tem que dar assim: eu autorizo quebrar o sigilo do telefone e tal, por esse e esse motivo. Ele dava um alvará que permitia a polícia dizer assim: eu quero saber telefone e tal. De quem é? E era um alvará, e a Lava Jato tentou identificar telefones de deputados federais por esse alvará. E deu problema, a Claro se recusou a passar a informação, e o policial que pediu ficou sabendo. E aí houve uma confusão ali, eu mandei um recado: eu sei disso. Aí eles vieram falar comigo. E mesmo assim, não me atenderam. A imprensa não fez o papel dela. Não cobrou o grampo ilegal na cela dos doleiros. Não cobrou as ilegalidades que os procuradores fizeram. A imprensa foi na onda. Surfou. Comemorou. Famoso comemoração dos coleguinhas quando Lula foi condenado em segunda instância. E perdeu a credibilidade. Aí eu digo assim: esse modelo de jornalismo digital, independentemente da discussão de plataforma, é um modelo muito rico. Porque no jornal você escreve e a resposta, quando muito, chega através da carta do leitor. Nos sites, a resposta é imediata. Nas lives, então, se você faz programa ao vivo, é na hora. Os caras criticam, questionam, acrescentam. E aí você cria uma nova forma de envolvimento com o leitor. Eu cheguei no 247 e no jornal GGN, que eu frequentava, e disse assim: eu quero ir a Brasília cobrir a CPI da pandemia. O meu Pix é esse. 48 horas depois eu disse assim: por favor, parem de me mandar dinheiro. Eu pedi que eu queria comer um pão com mortandela, vocês já me pagaram filé mignon. E assim eu fui a Brasília, e assim eu fui a Embaúba para cobrir o caso do Genivaldo. Há uma nova forma de relacionamento. O 247, não sei se vocês sabem, aí alguém falou que o Globo se vangloriou de ter 500 milhões de visualizações. O 247, que é 247, que não tem uma televisão aberta, não tem um canal fechado, não tem um jornal impresso, teve 55 milhões de visualizações em outubro. 40 milhões de páginas visitadas no mês. Chegou a 1 milhão de inscritos no seu canal do YouTube. Foi o Google? Foi o Facebook? Não. E eu acho que o 247 tem um problema sério, que eu falo com ele sempre. A gente tem que ter mais produção de matérias.
Nós temos muitos comentaristas, mas não temos produção de matérias. Os sites não têm produção de matéria. De conteúdo, os 247 tem o Joaquim, eu faço matéria, os outros geralmente fazem comentários. Alguns colunistas têm informações novas e trazem, lá de Brasília, principalmente, a Helena Chagas, a Tereza, né? Mas os outros são muito análise. Então, outra coisa que eu acho, então, esse jornalismo digital tem que produzir matéria. Há muita cópia do que a grande imprensa fala. Só vocês repararem isso. A grande imprensa pauta os sites. Nós vamos ter que criar formas de atuar. O Nassif tem um público dele, porque o Nassif tem uma apuração dele também. Especializada, voltada para várias coisas. E isso atrai o público dele. E um público que debate com ele. Aliás, o Nassif tinha, durante a pandemia, depois, um encontro, todo domingo à noite, com um grupo de... Eu chamo de... Não sei se houve algum problema no microfone. Eu chamo de telenautas, esse pessoal que assiste isso aí. É um grupo que assinava a TV dele, então tinha direito a ficar 2 horas conversando sobre qualquer assunto, trocando ideias. É uma aproximação que no jornal impresso não tinha. Então, há, no meu modo de ver, toda uma questão a ser resolvida sobre conteúdo jornalístico, como é que será o pagamento, há uma discussão se cria-se um fundo, se paga-se direto a quem produz. A Federação Internacional de Jornalistas quer criar fundos e esse fundo ser administrado. Aqui nós temos medo de que fundos aqui no Brasil vai acabar batendo no Tesouro Público e vai misturar tudo. Nós achamos que tem que ser um pagamento mais direto. Essa discussão está sendo feita em alguns grupos. Um colega meu, que infelizmente já não está mais com a gente, que era o Arnaldo César, estava à frente dessa discussão com Fred Guedini e outros num grupo de conteúdo jornalístico que tem valor, que estão discutindo no Congresso, inclusive, essas iniciativas. No fundo, eu acho isso. Estamos caminhando, mas estamos num processo de mudança. Mas nós não podemos esquecer o principal. É o conteúdo. E nós estamos, eu acho, grande imprensa esquece conteúdo. Principalmente da época do golpe da Dilma. Todo mundo dizia a mesma coisa, não tinha matéria diferente, as manchetes eram iguais. Se abria qualquer jornal, as manchetes eram iguais. Agora você teve a CNN, todo mundo criticou a CNN, é bolsonarista, CNN é isso, CNN é aquilo. CNN, eu não sei se vocês reparam, tem jornalistas. Trazem informação. Enquanto na Globo News eu vejo muita gente dar palpite, fazer comentário, na CNN o comentário é precedido geralmente de, com exceções, e tem exceções, mas é precedido de informação e muita informação exclusiva, em primeira mão. Notícia sempre vai ter espaço. Precisa trazê-lo. E eu acho que isso é uma questão a ser muito debatida também quando se discute mídia digital, mídia virtual, certo? Há espaço, acho que há um novo jornalismo sendo uma nova relação de jornalista e leitor sendo criada e que vai ajudar bastante.